Na Vila Aliança, zona oeste da cidade, mais de 2.000 alunos da rede municipal ficaram sem aulas essa manhã, por causa de uma operação policial, como a gente viu mais cedo aqui nessa edição. E isso sem contar as escolas fora da comunidade, ali da região, que também suspenderam as atividades. Bandidos do 3º Comando Puro bloquearam pelo menos 15 ruas, com ônibus e até um caminhão da Conlurb. Moradores relataram tiros, ficaram no meio de muita violência. Vê só. Antes do sol nascer, foi a barricada em chamas que clareou a Vila Aliança. Começava mais um dia de terror para os moradores. Policiais militares enfrentaram os criminosos, que fecharam a favela para tentar resistir. A imagem se repetiu em todos os acessos. Bandidos atearam fogo em mais barricadas para tentar impedir o avanço dos PMs. Aqui há uma barricada com muitos pneus agora em chamas. Esse é um dos acessos à Vila Aliança. Também renderam motoristas e obrigaram a atravessar 2 ônibus nas pistas para servir de barricada. Uma das linhas liga Senador Camará a Cascadura. A outra ia para a Cidade de Deus. Embaixo da gente está a estação de trem de Senador Camará. Olha ali no acesso. Os criminosos obrigaram o motorista desse ônibus a manobrar, usaram o ônibus como também uma barricada, estão impedindo o acesso de carros aqui à estação de Senador Camará, que é a mais movimentada, a principal dessa região. Até o motorista de um caminhão de coleta de lixo da Conlurb foi ameaçado e também obrigado a parar no meio da rua. Essa aí é a rua Doutor Augusto Figueiredo, um dos principais acessos à Vila Aliança, ruas praticamente desertas durante essa operação que começou nas primeiras horas da manhã. Olha lá o morador tentando passar de carro, avançou ali por cima da calçada, o motorista foi rendido pelos bandidos armados e obrigado a atravessar o caminhão aí nessa entrada da comunidade Vila Aliança. Mas o carro blindado da PM desviou, subiu a calçada e entrou na comunidade. Momento em que esse caminhão da Conlurb é, enfim, retirado do meio da rua. O caminhão que faz coleta de lixo nessa região e estava servindo como barricada. Tá aí a equipe voltando agora ao trabalho, no meio ainda de muita tensão. A gente nem imagina a situação desse motorista, dessa equipe. Como sempre, inocentes ficaram no meio do fogo cruzado. Olha só, até um ônibus atravessado no meio da rua. Olha as crianças, ó. No meio desse fuzuê, suas mães voltando para casa porque os colégios estão tudo fechados no bairro de Senador Camará. Do alto, flagramos o momento em que esse grupo de homens busca pneus ao lado de uma casa para jogar na barricada. E pelo menos 3 blindados da PM em locais diferentes. Em alguns pontos, os policiais seguiam a pé as buscas pelos bandidos. Nessa rua, retiraram uma barra de ferro com vergalhões que estava acorrentada ao poste. Aqui da janela do Globocop, contamos mais de 15 ruas bloqueadas em Senador Camará. Os moradores, apavorados, passaram a manhã trancados em casa com medo dos tiroteios. Para quem decidiu sair, a única opção era o trem. Mas também foi difícil chegar à estação de Senador Camará. De um lado, mais uma barricada incendiada. Do outro, o ônibus fechava a rua inteira. Logo cedo, depois de um dos confrontos, a PM apreendeu um fuzil, rádios de comunicação e drogas. 7 escolas municipais e 2 estaduais não abriram hoje na Vila Aliança por causa da operação. Essa manhã, depois de ser ameaçado por bandidos e obrigado a atravessar o ônibus no meio da rua, um dos motoristas gravou um desabafo para a empresa. Não aguento mais trabalhar aqui não, cara, porque é muito ruim. Todo dia eu fico diferente, hoje foi fuzil pra caramba aqui. Fica aterrorizado, cara. Não dá pra trabalhar aqui mais não. Me tira daqui se tu puder aí, me dá uma ajuda aí, cara. Senão acho que eu vou até pedir conta, cara. Além das 9 escolas públicas dentro da Vila Aliança, outras 28 também ficaram fechadas ali por perto, nas áreas vizinhas. O Rio Ônibus repudiou a violência dessa manhã e disse que nos últimos 12 meses, 140 ônibus foram usados por bandidos como barricadas. A Conlurb informou que os funcionários estão bem e em segurança e que vai retomar a coleta quando a situação estiver normalizada na região. Edmilson, 140 ônibus usados como barricada. E o passageiro fica como? Fica a pé, né? Porque falta ônibus nas rotas, é lógico. Mariana, a gente não pode naturalizar isso. A gente não pode achar que isso é comum no Rio de Janeiro, que em cada protesto se comecem a usar ônibus ou como barricadas ou incendiando os ônibus. Você falou de 140 ônibus que foram usados, mas nós já tivemos nos últimos 12 meses 28 ônibus que foram incendiados.
E aí, quando eu falei, bom, preciso olhar esses números de perto. E aí eu fui olhar no sindicato os rodoviários que estão ali enfrentando o dia a dia desse trabalho. Nós tivemos, no ano passado, 190 rodoviários que pediram afastamento do trabalho por não suportar, por não aguentar essa pressão toda do dia a dia. E quando a gente olha no resultado disso tudo, é o seguinte, é o tráfico contra a comunidade, é a milícia contra a comunidade. Porque no dia seguinte, gente, se você acha que, queimaram um ônibus, tiraram um ônibus... Tem para repor, assim faz? Tem para repor, tira da prateleira ali e bota para rodar, não é uma verdade. A sua comunidade estará cada dia pior por culpa do tráfico, por culpa da milícia. Obrigada, Edmilson, que volta já.